Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro sarau do projeto de extensão Sementes Poéticas, Clube de Leitura Literária. Eu sou o professor Clauber, aqui do IFRJ Resende, e essa é uma atividade que faz parte da nossa quarta semana acadêmica do Campus Avançado Resende. Oi, pessoal, aqui é a professora Suelen, do campus Niterói, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, a convite do professor Clauber, para a gente poder apresentar essa nossa proposta tão legal de ter um clube de leitura no IFRJ, e a gente escolheu fazer essa apresentação através de um sarau literário. Então, a gente tem um monte de atrações legais, envolvendo várias linguagens artísticas, música, teatro, isso para poder compartilhar com vocês esse nosso amor pela literatura e pela leitura. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco da proposta desse projeto extensionista, o qual visa o fomento à leitura literária, isso por meio da formação de um clube de leitura em rede, ou seja, proporcionando a cooperação entre os servidores do IFRJ Resende e do IFRJ Niterói, mais as suas comunidades internas e externas. Além disso, pretendemos integrar as nossas atividades com outros projetos institucionais afins, como o NEABI, o NUGED, o Cineclube Quilombo dos Furis, que é um projeto de extensão do IFRJ Resende, o projeto de extensão Literato, que é uma atividade do IFRJ de Niterói, e as bibliotecas. Com isso, diante da ideia do direito à literatura, que é uma concepção formulada pelo professor e crítico literário Antônio Cândido, nós temos o propósito de que essa relação entre o texto e os estudantes e os envolvidos, que eles possam ser transformados pelo poder humanizador da literatura. E nós entendemos aqui o poder humanizador da literatura como a capacidade de provocar o exercício do saber, da reflexão, da empatia com o próximo, da capacidade de penetrar nos problemas da vida, do senso da beleza, da percepção da complexidade dos seres e do mundo, entre outras palavras, torná-los mais compreensivos e abertos para a natureza, para a sociedade e o semelhante. Então, seguindo essas palavras do Clauber, né, apresentando esse projeto tão legal, vocês têm um panorama das atrações. A gente tem assim várias pessoas colaborando, várias pessoas com depoimentos, com apresentações artísticas e musicais. Então, muita gente está participando, não só internamente, né, considerando servidores e alunos do IFRJ, mas como é um projeto de extensão, a gente tem uma função também de envolver a sociedade nesse direito à literatura, apresentar uma possibilidade que as pessoas às vezes estão deixando de lado a questão da leitura por falta de tempo, falta de atenção à questão, e a literatura é um direito de todos. Então, vocês têm aqui, por exemplo, um grupo que a gente convidou para esse nosso primeiro evento, para esse nosso primeiro encontro no formato de sarau, que veio compartilhar assim, a paixão que eles têm pela leitura, o incentivo, né, à leitura de seja qual for, né, seja leitura de ficção, seja leitura, enfim, o que cada um preferir ler. Então, a gente tem professores do IFRJ Resende, por exemplo, o Davidson, o Rafael, a Flávia. Nós temos alunos que são alunos agora no momento do IFRJ Resende, por exemplo, a Luísa Vitória, a Vitória Lima, a Heloísa, que estão trazendo depoimentos lindos, muito legais para a gente. E a gente tem também a Esther, que foi nossa aluna do curso em Guia de Turismo, hoje ela é aluna da Rural. Então, a gente tem várias pessoas muito legais compartilhando a visão deles e a experiência que eles têm com a leitura e com a literatura. Além disso, a gente tem também outras alunas participando através de um projeto assim, que elas criaram de autoria assim, totalmente dos alunos, com a colaboração e orientação da professora Paula, do Campus Resende também, que é professora de português e espanhol, que é uma peça de autoria das alunas do Campus Resende, chamada Memórias Femininas. Então, são só algumas das atrações, e a gente ainda tem muito mais, né, Clauber? Isso mesmo, Sueli. E as apresentações artísticas não param por aí. Nós temos um grupo muito especial, do qual eu fiz parte da minha infância, da minha adolescência, eles fazem parte da minha história, que é o Grupo Guaçatom, um grupo de jovens e talentosos músicos
de Calcaia do Alto, Cotia, que fica na Grande São Paulo, que fizeram uma apresentação especial para esse momento, refletindo sobre a questão da pandemia, da vacina, isso por meio de uma embolada, tá? Imperdível. Além disso, nós temos a poetisa, paisagista, atriz, entre outras qualidades, Natália Barros, que vai fazer uma leitura muito bonita para nós de um texto da Clarice Lispector. E, para fechar, temos aí uma amiga muito querida minha, da época de graduação, pós-graduação, Ana Maria Lange. Ela é atriz, hoje já é também doutora em letras, trabalhando com teatro, e ela vai fazer uma leitura dramática de um texto do Marcelino Freire, o texto chamado Muribeca. E eu aqui mesmo farei um acompanhamento musical com a música 25 de dezembro, do músico, instrumentista multitalentoso Hermito Pascoal. Então, essas são algumas das nossas atrações, não perca de jeito nenhum. E eu vou deixar aqui também um convite para que vocês sigam o nosso perfil no Instagram, @Clube de Leitura IFRJ, e vocês têm aqui algumas das pessoas que ajudaram para tornar esse nosso primeiro encontro possível. Vários alunos, tanto do IFRJ Resende, quanto do IFRJ Niterói, que estão alimentando o nosso perfil com conteúdos super legais para vocês. A gente sempre tem algo relacionado à literatura, à leitura, à arte, envolvendo não só os servidores e os alunos dos campi, Niterói e Resende, mas também envolvendo várias outras pessoas, como vocês puderam ver também nas apresentações, nessa nossa prévia da programação do Sarau Literário. Então, vocês podem acompanhar o nosso conteúdo, sigam o nosso perfil, e nós convidamos vocês para participar também. Então, é só mandar uma mensagem para a gente lá no nosso perfil, caso você queira participar. E também nós teremos encontros, Nesse momento, a gente vai começar com encontros virtuais, pelo isolamento social, mas esperamos, no ano que vem, que a gente possa também ter encontros presenciais, assim que possível. E caso você tenha interesse, acompanhe a nossa programação, acompanhe o nosso conteúdo. Nós também vamos ter atividades em outras semanas acadêmicas, por exemplo, na semana ETC do campus Niterói. Então, fiquem de olho, porque sempre tem novidade no nosso perfil. É só entrar em contato com a gente para poder participar, para a gente poder convidar vocês também para os nossos encontros depois desse nosso sarau de apresentação do projeto. É isso, sejam todos muito bem-vindos e um belo espetáculo a todos nós. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Hoje em dia é muito bom se tornar bicicleteiro, não tem aproximação, nem o risco o tempo inteiro. Não vou me aventurar com aquele busão cheio. Moro longe do trabalho, não tem outra opção. De bike é demorado, de busão é rapidão. Não esqueço o álcool em gel e sempre lavo as mãos. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. No busão só tem conversa, pois não tem isolamento. Fazer corte de viagens, isso não tem cabimento. Pedalar é um exercício e também um passatempo. De bike é complicado, toda hora uma emoção. Carros em velocidade, motorista sem noção. Então não é só o vírus a sua preocupação. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Se é pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. No busão é complicado, não tem como se esquivar. A galera sem noção já saiu pra festejar. Depois toma cloroquina achando que vai sarar. Meu parceiro, você diz que no busão é complicado. Quando vejo um ciclista fico todo arrepiado. Usa máscara no queixo, mas fica cabra desleixado.
Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Eu disse pro meu amigo, estou hoje negativo. Ele disse, como assim? Não quero correr perigo. Positivo é negativo, negativo é positivo. Ninguém sabe bem ao certo o que tá acontecendo. Positivo, negativo, eu já tô enlouquecendo. Eu só quero logo a cura pra continuar vivendo. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Vou aqui me despedindo, eu não posso nem pensar, nem pegar um resfriado. Vou voltar a pedalar, esse tempo tá maluco, tenho que me apressar. Esse papo tá legal, mas chegou a minha hora. Eu preciso ir pro ponto, ou daqui não vou embora. Vamos sempre nos cuidar, senão a coisa piora. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Se é de bike ou de busão, vamos todos se ligar. Sai pra lá com esse vírus que a vacina vai chegar. Meu nome é Esther Maria, eu tenho 20 anos, moro em Porto Real, no interior do Rio de Janeiro, e por um ano eu cursei guia de turismo no IFRJ em Resende. Hoje eu faço Ciências Sociais na Universidade Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, e também sou artista independente e trabalho com arte, faço bordados. Então é isso, e agora a minha experiência quanto leitora. Oi, a professora Suelen me convidou para conversar um pouco sobre o meu processo para me tornar uma leitora. Então, vamos lá. Quando eu era menor, né, no processo de aprendizagem ainda, eu tinha muita dificuldade na parte de escrita, leitura e tal. E aí, conversando com meu pai, né, que sempre tinha o costume de ler o jornal na mesa, perguntei como ele fazia para não esquecer como se escreviam as palavras. E ele me falou que tinha que ler todos os dias, pelo menos um pouquinho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E comecei a ler junto com ele, jornal, revista. E fui percebendo que isso realmente foi me ajudando num processo de aprender a escrever e ler. E aí, eu não comecei com grandes livros, né? Eu comecei a ler livros muito tarde, aliás. Eu lia muitas revistas, né? Na adolescência virei fã de Toda Teen, essas revistas de adolescente, sabe? E lia blog, fiz um Tumblr na época. E comecei a minha vida de leitora não com os livros, né? Mas com pequenas revistas. Só que acabava que eu lia essas revistas muito rápido, né? E elas já não satisfaziam mais a ânsia que eu tinha com leitura. E aí eu mudei para uma escola que tinha uma biblioteca disponível, né? E aí eu me afoguei na biblioteca e comecei a ingressar no mundo dos livros, né? Qual foi a importância disso para mim? A parte que eu já falei no desenvolvimento da escrita e da fala foi fundamental porque eu tinha muita mesmo dificuldade na parte de escrita. E como meu pai dizia, né, quanto mais você olha a palavra, a formação das frases, a forma como se escreve, mais você grava isso na sua mente mesmo. Então isso me ajudou muito a desenvolver o que eu tenho hoje quanto leitora, né? E eu acho que isso foi um processo gradual também, né? Comecei a ler as revistas, jornal, de pouquinho em pouquinho, e depois livros muito maiores. Às vezes 2 ao mesmo tempo. Enfim, também eu era uma criança muito sozinha, porque meus pais trabalhavam na época, muito, né? Então eu passava grande parte do meu dia sozinha. Então, os livros me faziam sempre companhia. Eu adorava pegar uns extraordinários, assim, de um universo meio distante, de outros lugares, ou livros meio fantasia, né? Que aí davam uma viajada, e quando criança e adolescente isso foi muito legal.
Hoje em dia eu faço uma faculdade que exige muita leitura de mim, então eu acho que também é, ter tido esse exercício quando mais nova me ajudou, tanto na prática do Enem, né, que a gente tinha que ler muito e interpretação de texto muito rápido, quanto agora na faculdade que exige de mim uma leitura mais interpretativa. Essa questão da interpretação de texto também foi fundamental, né? Porque a gente escuta muito, a gente tem. Quando você escuta, tem outra pessoa te contando, né? Mas quando a gente lê, a gente é obrigado a interpretar aquele texto. E interpretação de texto é o que está faltando no mundo, né? É uma das coisas mais importantes. Para mim, tanto no vestibular quanto agora na faculdade, a leitura foi fundamental. E se eu começaria. E se eu faria tudo de novo, né? Porque eu acho que a leitura hoje é um dos aspectos mais importantes para mim, como eu disse na faculdade e agora, né? Na vida pessoal, adoro ler, adoro ter o livro físico na minha mão. E hoje em dia a gente tem a facilidade de livros online também. Então é isso. Se eu tenho um conselho, desenvolva a leitura, que você não vai ter nenhum prejuízo nisso, é só vantagens mesmo, você vai conseguir desenvolver sua fala, escrita e vai desenvolver a interpretação de texto, vai te ajudar para vestibular, para vida e tudo. Então é isso. Um beijo. Eu vejo que livros são pessoas. São pessoas que querem te dizer alguma coisa e elas deixam isso por escrito. Elas deixam por escrito porque são pessoas que ela não tem pressa de contar o que quer contar. Então elas deixam por escrito porque, inclusive, elas querem contar mesmo quando elas não estiverem mais presentes. Quando elas não puderem mais falar com a voz, elas falam pelas palavras escritas. São pessoas que elas ficam ali esperando o momento do encontro. Esse momento às vezes pode demorar um mês, um ano. Tem pessoas que ficam esperando o encontro por um século, mas elas sempre estão ali, em formato de livro. Durante a maior parte da minha vida, infelizmente, alguns encontros não foram por amor. Alguns encontros foram pelo dever, né? A maioria das vezes me diziam, lê essa pessoa, lê aquela pessoa. E aí eu ia lá e tinha esse encontro. Às vezes era um encontro difícil, porque algumas vezes eu não conseguia entender o que essas pessoas estavam querendo dizer e o que elas deixaram ali por escrito, porque algumas pessoas não se preocupam muito com esse momento do encontro, e se elas serão entendidas ou não quando elas deixam o que querem dizer por escrito. De toda forma, todo encontro era um encontro. Tudo que eu lia e ouvia sempre mexeu muito com a minha cabeça, sempre. É como se as palavras que eu ouvisse, que eu lesse, ficassem sempre ecoando na minha cabeça. Quando eu lia alguma coisa, sempre transformava alguma coisa dentro de mim, dentro da forma como eu pensava. Nos últimos meses, alguma coisa muito diferente tem acontecido com a minha vida. É até difícil de descrever. Na verdade, eu sei descrever. O que está acontecendo é que nos últimos meses, eu tenho procurado as pessoas. Nos últimos meses, eu vou atrás dos livros que eu quero, que eu desejo, pelo prazer do encontro, de querer conhecer algumas pessoas que nunca me foram apresentadas. Pois é. E aí uma coisa maravilhosa tem acontecido, porque eu tenho encontrado pessoas, livros fantásticos. E eles são fantásticos porque são pessoas que parecem comigo. É impressionante como eu não as conhecia. Elas são a minha cara.
elas têm o mesmo tom de pele, elas têm o mesmo nariz que eu, elas têm o mesmo cabelo que eu, e elas falam dos mesmos problemas que eu vivo. Elas falam das mesmas coisas que eu sinto, das mesmas coisas que eu penso. E aí, elas falam de coisas que eu sempre quis ouvir. E eu não paro de querer encontrar essas pessoas, esses livros. E eu leio, e eu leio, e eu leio, e eu leio, e eu leio. E quanto mais eu leio, mais eu quero ler. E uma pessoa me apresenta a outra, que me apresenta a outra, que me apresenta a outra. E aí eu vou lendo, vou escutando o que elas sempre quiseram me dizer, sempre quiseram me contar. E só agora eu estou ouvindo. E quanto mais eu leio sobre essas pessoas, sobre quanto mais eu escuto o que essas pessoas sempre quiseram me dizer, eu me encontro. Eu sou mais eu me entendo e eu me transformo. Que vocês encontrem as pessoas que falem para vocês e que esses encontros sejam transformadores, como estão sendo para mim. Ubuntu. Você conhece essa palavra? Ubuntu é uma filosofia africana. Faz parte da identidade dos povos bantus. Grande parcela dos nossos ancestrais negros trazidos para o Brasil tem origem nesse grupo. Ubuntu está em contraposição à ideia de individualismo. Significa eu sou porque nós somos. Portanto, exprime a consciência de que determinadas conquistas não são individuais. Na verdade, elas foram possibilitadas por outros e alcançadas em benefício de todos, já que somos codependentes. Ubuntu atravessa a peça que vocês vão assistir aqui. Desde a roteirização, direção, passando pela história das mulheres representadas. Fiquem agora com Memórias Femininas, uma peça escrita, dirigida e protagonizada por estudantes do IFRJ Campus Resende, que se propuseram a resgatar narrativas de mulheres, ou seja, narrativas daquelas que costumam estar apagadas no discurso histórico oficial. Mas mulheres também fazem história. Tenham um bom espetáculo. É um absurdo eu ser recusada pelas universidades por ser negra. Não vou recuar. Vai ter mulher negra na universidade, sim. Sou Bessie Coleman, tenho 34 anos. Fui criada por uma mãe que me ensinou a nunca desistir e resistir sempre. Hoje, em 1926, sou a primeira mulher negra a pilotar um avião. E hoje vou fazer a minha primeira apresentação. Você nunca viveu de verdade, até que você voou. Eu sou porque nós somos. Seu corpo é a sua limitação. Não, não é. Eu sou Frida Kahlo. Sofri um acidente aos 18 anos que me deixou debilitada por muito tempo. Logo depois do acidente, eu comecei a pintar quadros. Muitos pensavam que era surrealismo, mas nunca foi. Eu nunca pintei sonhos, apenas a minha própria realidade. Hoje em dia eu sou referência para mulheres no movimento feminista. Sou forte, ambiciosa e sei exatamente o que quero. E se isso faz de mim uma megera, tudo bem, paciência. Eu sou porque nós somos. Eu sou Teresa de Benguela. Após a morte do meu marido, passei a liderar uma comunidade quilombola. Comando a estrutura política, econômica e administrativa da minha comunidade. Luto contra o sistema de escravidão pela liberdade de todos os negros. Resistir sempre foi a nossa estratégia. Nossa liberdade é inegociável. Você vai ser castigada. Não me importo. Vocês não poderão conter a nossa força, a força do povo negro. Negra é a raiz da liberdade. Eu sou porque nós somos. Sou Narcisa Malha, filha de poeta e professor.
Nasci em 1852. Me mudei para Resende aos 11 anos. Me casei 2 vezes e fui obrigada a deixar a cidade por conta de boatos espalhados sobre mim. Boatos, boatos. A sociedade sempre gosta de apontar o dedo para as mulheres, né? Sou poeta, professora, a primeira mulher a trabalhar no jornalismo profissional brasileiro. E ainda acham que só os homens fizeram história? Não. Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Eu sou, porque nós somos. Não existe isso de coisa para homem e coisa para mulher. Quem inventou essas besteiras? Meu nome é Marta, vim de um lar de mulheres guerreiras. Minha mãe, por exemplo, criou 4 filhos sozinha depois que nosso pai nos abandonou. Comecei no handball, mas achei no futebol. Sou atacante, ganhei o prêmio de melhor do mundo 6 vezes. Sou considerada a maior artilheira da história da seleção brasileira. Fui indicada a inspiração e a melhor atleta. Já fiz 1.200 gols. 101 deles com a camisa da seleção brasileira. Sou a única mulher no hall da fama do Maracanã. A única. Mas essas conquistas não são só minhas, são nossas, são das mulheres. E por isso estou totalmente comprometida em garantir que meninas e mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens em garantir e realizar o seu potencial. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou porque nós somos. Eu sou Elis Regina. Eu quero lhe contar tudo o que eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Lutei bravamente contra a ditadura e mesmo quando tentaram tampar meu grito, a luta continuava através das minhas músicas por mim cantadas, trazendo a força da resistência. Haverá ainda em 2019 governos tentando eliminar direitos? Haverá ainda em 2020 governos abertos à liberdade? Haverá? Eu sei que cada passo dessa linha a gente pode se machucar, mas a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista não pode parar. Eu sou porque nós somos. Na TV o que eles falam sobre mulher não é sério. Viver no mundo que eu vivo é difícil, e porque sou tão excluída é um mistério. Meus lábios querem cortar porque são grossos. Meus cabelos querem alisar. E falam que somos todos iguais, só porque todos temos ossos. Sempre me falam, nossa, você é preto e não sabe sambar? Não, sou mina preta sim, mas prefiro rimar. Represento minha pele preta. E dizem que tá tudo bem, dizem que eu sou perfeita. Me batem até ficar manca, me batem pra ficar do jeito que eles querem, igual a Rochelle. Bater até ficar branca. Sou negra ali. Branca? Tenta, eu só vou rir. Em vocês, eu que vou bater. Porque negra eu tenho orgulho de ser. Sou mulher, sou rapper, eu sou negra ali. Eu sou porque nós somos. Eu sou Marielle Franco. Sou feminista, socióloga e em 2016 me tornei vereadora dando início à minha carreira na política. Lutei pelos direitos do meu povo com tudo que eu tinha. Mas, infelizmente, em 2018 tentaram me parar. Mal sabiam eles que eu já tinha deixado meu legado. Pessoas que, assim como eu, estavam dispostas a lutar. Porque a voz que fala por mim não é minha, é do povo. E se depender de mim, ela nunca mais vai se calar. Eu dei a minha vida por essa causa. E ainda tem alguns que pensam poder me parar. A verdade é que eu sou uma mulher com pensamentos, perguntas e muita coisa pra dizer. Eu digo se sou forte. Eu digo se sou bonita. Ninguém vai determinar a minha história. Eu vou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, eu tenho 17 anos, eu sou estudante de turismo do IFRJ Resende e a convite do professor Cláudio eu vim falar a minha experiência como leitora. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de historinhas infantis, gibis, sempre tinha o costume de ler quando eu era mais nova, até que uma professora minha, chamada Lucimar, me deu meu primeiro livro, que é esse aqui, Flora, a Fada da Moda, e como eu tinha muito costume de ler livros com bastante imagens e pouco texto, esse aqui pra mim foi o ideal pra eu começar a criar o hábito de ler, né? Ele tem bastante texto. É um livro infantil, né? Ela me deu quando eu estava no 5º ano.
no ensino fundamental. E eu li, assim, e foi muito importante esse livro pra mim, foi um baque, né, grande, assim, pra mim, porque eu não estava acostumada com tanto texto, né. Então, eu falo baque, assim, porque como eu estava acostumada com aquela linguagem mais informal, assim, das historinhas que eu lia, quando eu peguei esse livro que tem um vocabulário diferente do que eu costumava a ver e a ler, eu comecei a falar, poxa, tem palavra que eu nunca vi na minha vida, nunca escrevi ela aqui na escola, e tem aqui no livro. Aí eu pesquisava o significado, perguntava pro meu pai, perguntava pra minha mãe qual era o significado, e assim eu fui criando o hábito de tentar ter um vocabulário mais formal, um vocabulário, digamos que certo, né? E daí eu fui crescendo, e eu nunca, nesse tempo do 5º ano até o 2º ano, até o 1º, eu nunca fui uma pessoa que, nossa, eu leio bastante. Eu sei que é muito importante, eu ainda quero ler bastante livro. E eu quero ler bastante pra estar sempre aprendendo um vocabulário novo, estar sempre aprendendo palavras novas, saber como usar as palavras corretas. E uma das minhas principais influências é o meu pai, né? Ele me incentiva muito a ler, muito a escrever, muito a pesquisar. Então, ele é uma das pessoas, assim, digamos, mais importantes pra mim nesse quesito. Porque ele sempre tá me dando vários livros, assim, emprestando os dele, pra eu sempre estar lendo. Ele lê bastante livro de autoajuda. Né, nessa quarentena, ele me deu um livro chamado Quem Me Roubou de Mim, ele é do Padre Fábio de Mello, e nesse livro ele fala um pouco do sequestro da subjetividade. É um livro muito bom mesmo. Eu já tive várias conversas com meu pai sobre esse livro. Ele é um livro que realmente mudou a vida do meu pai, né? Ele teve uma experiência, ele era uma pessoa, e quando ele leu esse livro, ele se tornou outra pessoa totalmente diferente do que ele era. E eu quero também ter essa evolução que ele teve, né? Eu sei que eu tô crescendo, eu quero ter essa mudança de vida na qual ele também teve. Esse livro é um livro muito bom. Aqui em casa, meu pai, principalmente, e minha irmã, lê bastante livro de autoajuda. Eles não pegam muito livro, assim, de histórias, sabe? Então, meu pai sempre fala pra você se tornar uma pessoa com conhecimento, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pega uma conversa, sabe discutir, sabe o que tá falando. É muito importante a leitura e eu sei disso. Eu ainda quero ler bastante livro, ter várias experiências. Como eu falei nesse livro, eu não trouxe eles aqui. Mas é um livro muito bom mesmo. É um livro que te prende totalmente, você fica pensando nas suas atitudes. Assim, meu pai é óbvio, ele é muito mais vivido que eu, então pra ele aquele livro foi o ideal. O que fala no livro, né, o sequestro da subjetividade, é o que ele estava passando, né, na época. E, nossa, mudou totalmente. O que ele me conta das experiências dele, pra hoje em dia, ele é, tipo assim, uma nova pessoa só com esse livro. Ele já leu esse livro, sei lá, mais de 3 vezes. Ele sempre tá lendo esse livro. E é um livro muito bom, tá? E nessa quarentena ele também me deu um outro livro, me emprestou um outro livro, que é... Se eu não me engano, o nome é... Porque ele tava aqui, então não tá mais. Se eu não me engano, o nome é Quanto Pior For a Pessoa Que Está ao Seu Lado, Melhor Pra Você. Ele também é um livro de autoajuda e eu queria falar de um livro que eu tinha aqui em casa, pode ver que eu tenho vários aqui, que é esse aqui, Longe dos Olhos, de Ivan Jaffe. Eu acho que é assim que fala. Esse livro é muito bom mesmo. Eu li ele em menos de 24 horas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nele, mas ele é um livro que mostra muito como o mundo como o mundo tá hoje, mostra as diferenças, né, entre as classes sociais e dá uma reviravolta totalmente diferente no final do livro. Foi um livro assim, eu, pelo menos, quando eu começo a ler uma coisa, eu não consigo parar, sabe? Para um pouquinho e lê outro dia. Não, eu não consigo. Por isso que esse foi um livro em que eu li em menos de 24 horas e eu não parava de ler. E é um livro que te prende prende totalmente a sua atenção. Tipo assim, vai passando os capítulos, você vai querendo saber o que vai acontecer, qual é a reviravolta que vai dar, sabe? Aí você tá no clímax do livro, e daí você fala, ai meu Deus, não vou parar agora. É um livro muito bom, tem uma linguagem assim, mais informal, é um livro assim, que é jovens, né? É um livro assim, não pra jovens, mas é um livro que conta a história de 2 jovens. E, pô, é uma linguagem, assim, do nosso dia a dia, né? Uma linguagem que a gente tem entre amigos, mais formal. Então é um livro que me prende totalmente. Sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Eu gosto mais de escrever do que ler. Mas eu sei que os dois são muito importantes pro meu aprendizado, pro meu crescimento, tanto como pessoa, tanto como estudante. Eu vou fazer o Enem, obviamente, e eu preciso ter um vocabulário formal, preciso ter um vocabulário extremamente correto pra na hora da redação eu fazer uma redação muito boa, né? Então, gente, é isso. Esse foi um vídeo contando rapidinho pra vocês como foi a minha experiência como leitora. E espero que vocês tenham gostado de eu contando. E é isso, beijos e tchau!
Olá, pessoas. Aqui é o Rafael, sou professor de História. Graças a um convite do professor Clauber, estou aqui para falar, né, sobre a minha experiência em relação à literatura e à leitura em geral. Eu tenho uma preferência muito grande em torno de contos, sobretudo os contos brasileiros, Machado de Assis, Lima Barreto e Clarice Lispector. Curto bastante essa galera mais como contistas do que como romancistas, ou os poetas e poetisas, enfim. Mas tem um livro em específico que me tocou, porque de certa forma abalou toda o meu eixo, me tirou do eixo, que eu acho que um bom livro é isso que ele faz, te tira do eixo, te faz ver o mundo de um ângulo que você nunca ou sequer tinha pensado em imaginar, que se chama Infância, que é uma coletânea de contos do Graciliano Ramos, um autor fantástico, espetacular, mas que me tocou mais pela parte dos contos do que pelos romances. É esse daqui, uma versão bem pequenininha. E, de certa forma, foi o livro que me marcou de tal maneira que as minhas experiências posteriores, de certa forma, eu sempre retomo esse livro para ler, e quando eu dou de presente, tenho que escolher um livro para dar de presente para alguém. Esse é um livro que eu sempre considero, porque é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Enfim, essa é a minha experiência, espero que de alguma forma acrescente. Um abraço para todo mundo. Eu estava tomando café na cozinha e ouvi a cozinheira na área de serviço cantando uma melodia linda, sem palavras. Uma espécie de cantilena extremamente harmoniosa. Eu perguntei de quem que era a canção. Ela respondeu: é bobagem minha mesmo. Ela não sabia que ela era criativa. O mundo não sabe que é criativo. O mundo ainda será muito mais criativo. O mundo não se conhece a si próprio. Estamos tão atrasados em relação a nós mesmos. Inclusive a palavra criativa não será usada como palavra, nem mesmo vai se falar mais nela. Apenas tudo se criará. Não é culpa nossa se estamos atrasados em milhares de anos. Ao pensar em milhares de anos à nossa frente, me dá quase uma vertigem. Eu não consigo contar nem sequer que cor a terra terá. A posteridade existe e esmagará o nosso presente. E se o mundo se cria por ciclos, é possível que voltemos às cavernas e que tudo se repita de novo. Me dói até o corpo pensar que não saberei jamais como será o mundo daqui a milhares de anos. Por outro lado, até que nós estamos engatinhando depressa. E a toada da moça, a toada que ela cantava, vai dominar esse mundo novo. Vai se criar sem saber. Mas por enquanto estamos secos, como um figo seco, onde ainda há um pouco de umidade. Enquanto isso, a moça estende roupa na corda e continua sua melopéia sem palavras. Eu me banho nela. A moça é magra, morena, e nela se aloja um eu. Um corpo separado dos outros, é isso que se chama de eu? É estranho. É estranho ter um corpo onde se alojar, um corpo onde sangue molhado corre sem parar, onde a boca sabe cantar e os olhos tantas vezes devem ter chorado. Ela é um eu. Ela é um eu. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Vitória, tenho 17 anos, sou estudante do FRJ de Resende e vim aqui a convite do Clauber para falar sobre a minha experiência como leitora. Bom, eu resolvi falar sobre as minhas influências na leitura, quem me influenciou
a ler. Bom, eu cresci numa família que sempre enfatizou a importância de estudar, a importância de ler, a importância de ir à escola. E na minha família eu tenho uma irmã, o nome dela é Maria Fernanda, ela é minha irmã mais velha. E eu tenho uma prima que também é mais velha do que eu, o nome dela é Adriene. Elas são muito importantes para essa minha caminhada como leitora, porque a Adriene, ela foi a primeira pessoa a me dar um livro. Ela me emprestou esse livro, ele tá comigo até hoje. Eu deveria ter devolvido, mas eu não devolvi, que é esse livro aqui, é do John Green, Cidade de Papel. Eu comecei a ler ele numa época que lançou o filme, então eu assisti o filme e aí, com a influência do filme, eu fui ler o livro. Foi o primeiro livro que eu li completo, eu li ele inteiro, porque eu sempre pegava um livro, mas não conseguia terminar de ler, porque talvez eu não me interessava pela história. E eu acho que o livro tem muito disso, que você vai estar em constante evolução, você vai sempre mudar os seus gostos de livro. E eu acredito que, por exemplo, se você for pegar um livro que você leu há anos atrás, provavelmente você não vai ter o mesmo desejo de ler esse livro novamente, porque pode ser um tema que você não tenha mais interesse, mas que esse livro ele tem muito significado para você. Por exemplo, ele pode te fazer lembrar de alguém, ele pode te fazer lembrar coisas que você aprendeu, coisas da vida, entendeu? E esse livro, que foi o primeiro livro que eu li, assim, não é um livro que eu gostaria de ler hoje em dia, mas não teria problema nenhum em ler. Mas, assim, é um livro que me traz muita lembrança, me faz lembrar minha família, me faz lembrar minha prima, me faz lembrar o filme que eu assisti. E a minha outra influência, que eu já mencionei, é a minha irmã mais velha, a Maria Fernanda. Eu não trouxe nenhum livro para poder falar igual da minha prima, mas é porque a maioria dos livros que eu leio hoje em dia, ou que eu já li, foram dela. Então, não trouxe nenhum para poder falar, mas ela também é uma das minhas influências. Bom, e a minha última influência, que eu vou falar aqui no vídeo, porque na verdade eu tenho várias influências, mas eu gostaria mais de falar sobre essas três, que é a minha amiga Alice. Eu conheci ela na escola e ela era aquele tipo de pessoa que é extremamente inteligente, que ela lia todo tipo de livro. Sempre quando você via ela estava lendo livro. E eu olhava pra ela e falava, meu Deus, quero ser assim. Ela me deu esse livro de presente, de aniversário. É do John Green também, se chama O Teorema de Catherine. E ela me deu esse livro e deixou uns recadinhos dentro dele. Tem uns recadinhos aqui dentro, ó. Ela deixou uns recadinhos mais pra me influenciar a ler mesmo. Pra eu ficar curiosa e querer saber o que tá escrito nesses recadinhos. E eu acredito que a leitura tenha vários benefícios, como ajudar a desenvolver um pensamento crítico, desenvolver a leitura, desenvolver a escrita. E isso é muito importante. Por exemplo, eu quero prestar o vestibular e eu pretendo fazer uma redação, eu pretendo e quero fazer uma redação boa, e para isso eu preciso ler, né? Ler e escrever. Bom, gente, então é isso. Essa é a minha experiência como leitora, mas eu acredito que talvez eu ainda vá ganhar uma experiência bem maior do que eu tenho hoje em dia. Eu espero que isso realmente aconteça. Mas é isso. Beijo. Tchau. Olá, eu me chamo Davidson e sou professor de Filosofia e Ética no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Avançado Resende. Gostaria de agradecer ao convite do projeto de extensão Sementes Poéticas, convite que muito me honra, para tratar aqui com vocês da minha experiência com a leitura. E depois de muito refletir sobre esse assunto rico e amplo, cheguei à conclusão que devesse ressaltar aquilo que eu acho o mais relevante na prática da leitura e que foi o que eu aprendi com o tempo, primeiro de maneira instintivamente, depois de maneira cada vez mais consciente, e que eu creio ser o que é decisivo
para a leitura independentemente do gênero literário, quer se trate de uma ficção, de um romance ou da prosa científica e acadêmica. E o que eu considero ser o mais relevante é fazer da leitura, tornar a prática da leitura quanto mais ativa, melhor. Torná-la mais ativa significa dizer, na medida em que a gente se relaciona, que lemos um texto, um livro, é preciso exercitar a tarefa de fazer perguntas, questionamentos ao texto, questionamentos ao livro, como se o autor estivesse diante de nós. E de fato ele está, embora através de um livro, através de um texto, através de uma resenha, através de um poema. Ali se encontra o autor diante de nós, o texto está ali presente, e é preciso que façamos então, nessa troca, nessa conversa, perguntas, interrogações que precisamos verificar no próprio texto e buscar as respostas no próprio texto. Podemos encontrá-las ou não, mas a prática da leitura, que não é só apenas um pronunciamento mental daquilo que se lê, mas que é de fato a tentativa de buscar respostas para perguntas que elaboramos tanto durante a leitura quanto previamente à leitura, faz toda a diferença e é decisiva. E creio eu, faz não só a leitura se tornar mais prazerosa, como também muito mais eficiente. Nossa capacidade de compreensão e entendimento, ela se torna muito mais intensa e muito mais presente. E o resultado disso a longo prazo é evidente. A gente passa a entender melhor e cada vez com mais profundidade e se torna cada vez mais produtivo na prática da leitura e também da escrita, por consequência. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui em especial, e é o que eu sempre faço, é quando lemos uma obra, quando lemos um livro, busquemos fazer perguntas como se o autor estivesse do nosso lado, estivesse à nossa frente, e que ele próprio fosse responsável por nos oferecer essas respostas. E dessas perguntas, eu gostaria de mencionar aqui em especial 3 delas. A primeira delas, por óbvio, significa a pergunta pelo tema, pelo assunto principal que ali vai ser tratado. A segunda pergunta, que é fundamental, é perceber, é questionar qual é a abordagem, que perspectiva o autor deseja apresentar para a gente. E, em terceiro e último lugar, significa perguntar, bom, agora eu já sei do que se trata, do que trata o livro, o texto, como que ele trata, ou seja, qual a sua abordagem, agora eu preciso saber efetivamente aquilo que ele diz acerca deste assunto. Essas 3 perguntas básicas e muito simples, elas por si só já nos ajudam bastante no entendimento de um texto ou de um livro. E se depois da leitura eu for capaz de, em linhas gerais e com as minhas próprias palavras, de dizer do que se trata, do que foi dito e como foi dito, a abordagem do autor, é mais do que suficiente para dizer eu li e entendi o livro. É evidente que é possível ainda aprofundar mais e mais as leituras e a compreensão, mas isso por si só já torna toda e qualquer leitura mais prazerosa e mais eficiente. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que esse meu compartilhamento, a minha experiência, seja benéfica também para a prática de leitura de todos vocês. Muito obrigado e aproveitem a semana acadêmica. Boa leitura a todos. Muribeca, de Marcelino Freire. Lixo? Lixo serve para tudo. A gente encontra as mobílias da casa, cadeira para pôr uns pregos, ajeitar, sentar, lixo para poder ter sofá, costurado, cama, colchão, até televisão. É a vida da gente o lixão. O que eu vou dizer para as crianças? Que não tem mais brinquedo, que acabou o calçado, que não tem mais história, livro, desenho. E meu marido, o que é que vai fazer? Nada. Como que ele vai ficar sem as garrafas, as latas, sem as caixas? Vai perambular pelas ruas? Roubar para comer? E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola? Fale!
Explique o que é que a gente vai fazer da vida. O que é que a gente vai fazer da vida? Não pensa que é fácil. O povo do governo devia pensar 3 vezes antes de fazer isso com o chefe de família. Vai ver, eles estão de olho aqui, nesse terreno. Vai ver, eles perderam alguma coisa. E se perder, a gente acha. A gente cata, a gente encontra. Até bilhete de loteria. Lembro? Teve gente que achou. Vai ver que é isso mesmo, coisa da Caixa Econômica. Vai ver que é isso, descobrir que lixo dá lucro, que pode dar sorte, que é luxo, que lixo tem seu valor. Agora, o que é que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho, a gente não quer nada deles que não esteja aí já jogado, rasgado, atirado. A gente não quer outra coisa, senão esse lixão para viver, esse lixão para morrer, para ser enterrado. Para criar nossos filhos, ensinar nossos ofícios, dar de comer, para continuar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho. Não, eles não vão tirar isso aqui da gente, não. Tenho fé em Deus. Com a ajuda de Deus, eles nunca vão tirar a gente desse lixo. Eles dizem que sim, que vão, mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar a gente desse paraíso. Oi gente, meu nome é Vitória Gonçalves, estudo no FRJ Campus Resende, estou no 3º ano do ensino médio e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o meu histórico em relação à leitura, vim dar algumas dicas para vocês e também falar um pouco sobre as consequências e a importância da leitura na sua vida. Então, o meu interesse pela leitura começou ali mais ou menos no 6º ano do ensino fundamental, quando eu conheci uma professora de português que me apresentou alguns livros que eu não me dava conta que eu gostava tanto daqueles gêneros literários, por exemplo, autoajuda. Eu vi também que eu não gostava de romance, mas mesmo assim eu lia quando ela passava, né, porque era para apresentar trabalho, então ela me despertou esse hábito pela leitura. Fez despertar para outros gêneros literários que eu mais gostava e eu não me dava conta. Então, para que surgisse esse interesse, minha professora deu algumas dicas pra gente, daí eu vi também algumas dicas para começar a ler, porque eu não tinha o hábito da leitura, então era um pouco chato ficar ali naquele cantinho lendo, parece que você tá perdendo seu tempo ali, mas na verdade não tá. Então eu vou dar algumas dicas para vocês, vou repassar isso, e então vamos lá. A primeira dica eu sugiro para vocês começarem a ler os seus gêneros literários favoritos e depois ampliar os seus conhecimentos em outras áreas. Mas eu vou colocar uma observação aqui, porque é muito importante você ler todos os gêneros literários, mesmo que você não tenha o hábito de ler aquele, por exemplo, o romance. Mesmo que você não tenha vontade de ler o romance, você lê, entendeu? Mas não precisa ser aquela coisa cansativa. Já que você não gosta, você sempre dá uma parada, entendeu? Para não ficar aquele negócio cansativo, porque você já não gosta. Então, é bom que você lê um pouquinho e depois lê outro pouquinho. Porque, geralmente, quando os livros que a gente não gosta, a gente demora um pouco mais para ler. Não sei se vocês já observaram isso. Outra dica, então, seria você estabelecer uma meta de livros para você ler mensalmente ou anualmente. Vou ler 5 livros em 5 meses. Vou ler um livro por mês. Então, estipula essa meta para você cumprir direitinho e ampliar também o seu conhecimento. Também é bom você estipular um horário, até para você fazer outras coisas, né? Você não vai ficar ali... Eu sei que alguns gêneros literários vocês gostam muito, mas vocês têm que sempre estipular um horário para até não ficar muito cansativo. Acaba que você desgosta daquele lance de
ler o livro, porque você ficou tanto naquele livro que depois você não vai gostar do... Entendeu? Estipula um horário. É a melhor coisa que você pode fazer. Outra dica também é que você vá sempre para uma área que você mais goste. Por exemplo, eu gosto daquele cantinho ali com aquela cadeira é confortável, eu gosto de ler nela. Então, vai para aquela cadeira e comece a ler. Porque quando você está em uma área confortável, você se estimula a ler, entende? Eu gosto daquele gramado ali, que eu gosto de ler no âmbito ali da natureza. Então, vai para esses lugares e é a melhor coisa para você estimular a leitura. Outra dica é que você sempre acompanhe um clube do livro, porque isso faz com que a troca de conhecimento seja boa, entende? E isso te estimula também mais ainda, porque você vai ler aquele livro e vai trocar uma ideia ali com a colega. Então, faz com que você leia mais livros e isso é ótimo. Inclusive, para você também ter algumas dicas de qual livro comprar, né, quando você acabar o seu. Eu sugiro também vocês sempre fazerem anotações sobre o livro que você está lendo. Inclusive, se for um livro que você vai utilizar para trabalho, porque isso faz com que você enriqueça o seu vocabulário e também trabalhe a sua escrita, né? Também fazer anotações, inclusive para quem vai prestar o vestibular ou para quem vai prestar o Enem. É muito bom você sempre fazer anotações sobre os livros, porque isso faz com que você lembre daquele assunto e você crie uma citação naquela redação. Então, você pode utilizar para outras coisas. E sem contar também que os livros ajudam bastante na sua vida também, em argumentar com outras pessoas, conversar, né? Então, gente, a minha última dica é leia. Leia bastante. Claro, vai até o seu limite, né? Faça pausas quando você não está gostando do livro, mas sempre leia ele até o final, porque é muito bom que você adquira esse hábito pela leitura, mesmo não sendo o seu gênero literário favorito. Então, gente, sugiro também para vocês começarem por livros menores, depois ir aumentando as páginas, para não ficar muito cansativo. E para você, porque se você vem de uma estaca zero, que você não tem o hábito da leitura, não comece lendo um livro de 500 páginas não, que não vai dar certo. Então, você começa pelo livro de 100 páginas, 150, depois vai aumentando, tá bom? Porque isso te estimula mais a ler outros livros. Então, tem gente também que só gosta de ler livros pequenos, porque faz com que você obtenha muitos conhecimentos em um determinado tempo menor. Tem gente também que gosta de ler livros grandes, lê muito rápido até. Tem gente que lê livros de 500 páginas em um dia. Tem várias pessoas de vários tipos então a gente não pode se comparar também. Então eu sugiro que você faça a sua própria rotina de leitura. Estipula um momento para você ler, estipula um lugar, estipula a meta de livros por mês, por ano. Então, porque a leitura ajuda muito na compreensão dos textos que você vai ler no vestibular, no Enem, ou para a vida mesmo, concurso público. A leitura faz com que você aumente o seu vocabulário, aprenda com o outro, dependendo do seu livro, vai ter algumas críticas ao Brasil, ao mundo em que você está vivendo. Então, sempre preste atenção. Também é bom para você obter conteúdos, para você conversar com as pessoas, argumentar, né, defender o seu ponto de vista. Faz com que também você tenha um senso crítico apurado, né? Porque isso é muito bom. E é isso, gente. Foi isso. Muito obrigada. E é isso. Obrigada. Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu gravo esse vídeo para o projeto Clube de Leitura IFRJ para participar aqui com vocês do sarau literário organizado pela professora Sueli e pelo professor Clauber. Falar de livros sempre é uma experiência extremamente importante. Primeiro, porque a partir das palavras
dos parágrafos, né, das páginas, a gente pode conhecer novos lugares, a gente pode ter novas experiências, a gente pode viver aquilo que a gente não viveu no mundo real. E isso tudo, a partir da leitura, faz a gente imaginar esses ambientes, imaginar essas situações, imaginar essas experiências. Eu, desde pequeno, sempre li. No início era obrigado pelos meus pais, mas depois eu passei a ter gosto pela leitura. E aqui em casa eu tenho vários livros. De vez em quando eu leio um deles ou até releio uns livros, porque a partir do momento que a gente vai vivendo com novas experiências, reler um livro pode nos permitir rever coisas ou ter um outro olhar daquela leitura. E isso é extremamente rico. Nesse momento de pandemia, eu reforço para a nossa comunidade o desejo que vocês possam estar aproveitando esse momento para também ler novos livros, conhecer novas histórias e poder cada vez mais não perder a oportunidade de sonhar. E o livro faz isso. O livro faz a gente sonhar, faz a gente acreditar, faz a gente criar novas situações muito positivas, muito interessantes e que talvez a gente não tenha essa experiência na vida real e a gente cria a partir de um livro. Então, livro são sonhos, livros são oportunidades, livros são novas histórias. Então, não deixa de ler, aproveita esse sarau, sai daqui hoje e vai ler um livro bem interessante e depois conta pra gente. Grande abraço para vocês e continuem aí nesse momento de pandemia, acreditando que tudo isso vai passar e a gente vai estar próximo de novo, porque a educação, ela é de contato, ela é de presença, ela é de oportunidades e a gente vai estar junto daqui a pouco, juntinhos, nos nossos campos, fazendo as nossas atividades. Grande abraço e sucesso para vocês sempre. E não esqueçam a importância de um livro, a importância de uma história. Grande abraço. Olá pessoal, estamos aqui de volta. E aí, gostaram do sarau? Esperamos que sim. Foi um espaço de muitas apresentações artísticas, de fruição estética, literária. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento especial que nós preparamos com muito carinho. Gostaria de fazer um agradecimento, especialmente, à Comissão de Organização da 4ª Semana Acadêmica do IFRJ Resende. Gostaria também de agradecer a nossa equipe de trabalho, que foi constituída pelos nossos estudantes do IFRJ Resende e do IFRJ Niterói, que trabalharam na edição de vídeos, em legendagem, trabalharam na construção de artes. Também gostaria de fazer um agradecimento aos núcleos que fizeram parte do nosso primeiro sarau, como o NUGED, como o NEABI, como o Cineclube Quilombo dos Puris, o Literato e as bibliotecas. Meu muito obrigado a todos esses núcleos, aos nossos alunos, e também vou fazer aqui um agradecimento especial à professora Suelen, que é lá do Campus Niterói, que aceitou esse convite de estar aqui conosco, fazendo esse compartilhamento, e a sua participação, Suelen, foi muito importante na constituição desse projeto. Muito obrigada, Clauber. Eu que agradeço o seu convite, porque às vezes a gente tem ideias tão boas, a gente quer compartilhar hábitos, interesses, né? Trocar, a gente está aqui para isso, né? Para trocar, a gente trabalha com educação e a gente precisa desses contatos, dessas pessoas que têm essas ideias ótimas para executar. Então, eu sou muito grata ao seu convite, essa ideia maravilhosa da gente ter um clube, né? A gente tem sempre um desejo de pertencer, de estar junto. Então, eu quero, assim, também agradecer não só o convite, mas agradecer todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Como você falou, tem tantos projetos, né? Projetos de pesquisa, projetos de extensão, as bibliotecas, né, que são espaços, né, dessa troca, né, de conhecimento, são espaços tão importantes que a gente tem que acessar um pouco mais e criar o hábito, né, de acessar esses espaços, encontrar as pessoas com as quais a gente pode trocar os nossos interesses, as nossas ideias, né, e se sentir pertencendo, né, e por que não pertencer a esse universo literário que traz tantas histórias, tantas possibilidades, tantas coisas boas, né. É um universo muito bom, do qual eu sou muito feliz de participar. Então, a gente tem, né, tem muito que agradecer a todas as pessoas que tiveram seu tempo, guardaram seu tempinho para gravar um vídeo, um depoimento, falar, né, dessas experiências tão exitosas de leitura, como que se tornaram leitores, como que foram construindo o hábito da leitura, que não é uma coisa que surge assim de repente. A gente está numa época, né, de informações estão vindo tão rapidamente, de muitas referências, e às vezes a gente esquece de construir hábitos que sejam legais para a gente, né, que
formem laços, né, onde a gente possa trocar. Então, eu quero muito agradecer a cada pessoa que teve o seu tempinho de gravar um depoimento para a gente, uma apresentação musical, nesse nosso momento de isolamento, que não é fácil, né, não está sendo fácil, mas que compartilharam coisas boas com a gente, né. E aí eu quero agradecer demais ao público, porque a gente preparou isso tudo, né, internamente, com o IFRJ e os nossos contatos, que foram feitos especialmente pela literatura, né, foi o que uniu tantas pessoas, né, de tantos lugares, do Rio, de São Paulo, de campos muito diferentes, de Resende, de Niterói, para poder trazer um pouquinho para vocês desse nosso amor, né, pela literatura. Então, eu quero agradecer a todos que estão assistindo. Vocês podem voltar aqui, podem ver de novo e acompanhar também as redes, né? Acompanhar o nosso perfil do Instagram para ver quando que nós vamos marcar os nossos encontros para poder debater alguns autores, algumas obras. E eu quero também fazer um convite para que vocês sempre estejam atentos às redes sociais do IFRJ, tanto de Resende quanto de Niterói, até do IFRJ oficial, porque a gente vai divulgar as nossas atividades e a gente sempre tem atividades relacionadas à cultura, à leitura. A gente tem, por exemplo, um outro sarau acontecendo na semana acadêmica, que é a Semana ETC do campus de Niterói também. E é só o início, assim, de uma atividade que vai dar bons frutos, que vai aumentar essa nossa rede. A gente tem alunos participando dos 2 campi, mas a gente espera ter o público geral participando também, que seja um espaço onde vocês se sintam confortáveis, que seja um espaço de escuta, de fala, de troca, e que essa nossa rede literária só aumente e dê cada vez mais frutos e alcance cada vez mais pessoas.